Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, vamos a ler. Diz aí assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria. É sobre Ele. No vídeo anterior nós explicávamos que não é sobre você, não é sobre nós, o que nós estamos vivendo, senão sobre colocar Ele no centro, sabendo que Ele tem todo o poder, toda a supremacia, toda a autoridade e que tem todos os recursos. Agora nós vamos entender quem é este Ele e o que é sobre Ele que eu necessito para poder ter os meus problemas resolvidos. Se você quiser, você pode ter isto como o modelo de oração da sua vida. Capítulo 1 de Colossenses, o versículo 9, tem algo que necessitamos, o 10 tem algo que necessitamos e o 11 também, que pode se transformar no seu modelo de oração. Versículo 9, ele nos fala que é necessário, e eles estavam orando pelos que se estavam convertendo, que não conheciam nada sobre a Torá, eram gentios, pessoas que haviam vivido a sua vida de uma forma totalmente alheia ao conhecimento daquela palavra e daqueles mandamentos. E agora Paulo diz que eles deveriam, porque eles estavam pedindo a Deus que lhe concedesse a eles pleno conhecimento de sua vontade. Esta deve ser o primeiro pedido que você deve fazer quando você entre em oração a Deus. Por quê? De nada vai servir a sua oração, e a mesma Bíblia diz que ela não será atendida se você orar pelo que você quer, pela sua vontade. Primeiro você necessita isto, o conhecimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida neste momento em que você está. Este dia que você vai sair da sua casa, qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer fazer através de você neste dia? Se você não conhece isto, seguramente você vai estar trabalhando em vão, se esforçando e tendo todo um desgaste físico, emocional, até espiritual, porque você vai acreditar que Deus não quer ajudar e que Ele não está fazendo ou respondendo às suas orações. É claro que sim. Ele não pode responder algo que não é a vontade dele para a sua vida. Então você é que precisa conhecer a vontade dele, e conhecendo a vontade dele, você necessita o versículo 10. O que é que diz no versículo 10? O versículo 10 diz que não é só conhecer, você precisa viver de acordo com esta vontade. Ele diz aí: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Então não é só conhecer, eu necessito viver da forma como eu sei
agora, por conhecer qual é a vontade dele, então agora eu posso viver de acordo com esta vontade, fazendo o que ele diz que eu devo fazer e não o que eu gostaria de fazer. Se eu sigo fazendo o que eu acho que é melhor e que é o que eu quero, seguramente eu estarei no caminho equivocado. E os meus frutos e os meus resultados não serão bons. Aqui ele diz aí que no final desse versículo 10 ele diz: dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Nós sempre começamos nossos vídeos dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Se você analisar, a Bíblia em todo o tempo nos está alertando que o fato de buscarmos o conhecimento de Deus produzirá frutos para as nossas vidas de bênçãos, a graça, a paz. Aqui teremos bons frutos, daremos bons frutos, e quem não quer ter uma vida onde a paz reine no seu coração, na sua vida, mesmo quando as coisas não estejam totalmente alinhadas, ainda que existam problemas, dificuldades, lutas, provas a serem vencidas, mas você necessita a paz. Senão você vai entrar em um processo de ansiedade, de depressão, de desgaste e muitas outras coisas que sabemos, e até mesmo a doença física pela somatização destes efeitos da alma, dos sentimentos. Então, é importantíssimo entendermos este caminho de bênção, conhecer a vontade de Deus e viver esta vontade, de forma que os resultados do que eu faço são bons frutos. Mas não acaba aí. Não é somente conhecer, não é somente viver. Diz o versículo 11 que é necessário perseverar com paciência. Olha o que diz aí: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. E aí, que sejam cheios de alegria. Isto quer dizer que a alegria verdadeira, a paz que sobrepassa o entendimento do mundo e a graça e o favor de Deus que se manifestará nas nossas vidas, depende de que eu persevere nesta vontade que eu já conheço e que eu já decidi será o meu estilo de vida. Quando eu permaneço fazendo a vontade de Deus, mesmo num momento em que eu não vejo a solução, mas eu, por fé, eu permaneço nisto que Deus me fez conhecer dele, e que cada vez, por viver situações e problemas e dificuldades e coisas que junto com ele eu cheguei a resolver, eu chegarei numa intimidade ainda maior e um maior conhecimento de Deus, do seu caráter, da sua atitude, de como ele quer que eu seja. E eu mesma serei transformada e chegarei a estar com esta condição. Então, isto é através de perseverar com paciência. Isto produzirá alegria, mesmo em dificuldade. E quanto mais quando eu já vejo a vitória de Deus cumprida na minha vida e na vida daqueles que estão no meu entorno. No versículo 12 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Esta condição é a que fará com que eu esteja alegre, mesmo em dificuldades.
porque eu vou saber que mesmo que passe coisas que não são agradáveis, eu tenho a certeza de que a minha alma estará salva e que eu estarei em vitória. Isto é possível porque Ele fez isto, pagou pela nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E isto abre uma janela para o que diz no versículo 12. Este é o versículo 13, agora o versículo 12 diz: e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Aqui você entende que todas as promessas que estão neste livro são para aqueles que decidiram viver na luz. E isto é a nossa oração para você neste dia. Que você tome a decisão de conhecer a luz, conhecer a Deus, conhecer a verdade. Não somente conhecer, mas viver esta vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a parte de seguir esta vida, vivendo esta verdade, você permanecer neste caminho, tendo paciência, aguardando com paciência o dia da sua vitória, sabendo que isto só será completo o dia que você estiver com Ele na glória, exercendo sua autoridade juntamente com Ele sobre tudo, e que receberá o galardão, receberá as recompensas e terá a paz completa, a santidade completa e uma condição onde nunca mais você terá lágrimas. Serão enxugadas e você terá gozo, alegria e viverá esta plenitude de vida. Este é o caminho que está aberto. Para isso, nós precisamos ter este entendimento de que Ele nos perdoou, livrou as nossas almas desta condenação, e quando eu recebo isto, ao receber Ele como meu Senhor e Salvador, esta porta se abre para que eu acesse a esta herança dos seus povos santo. Isto é o que Deus quer que você receba neste dia. Se você ainda não fez a sua entrega ao Senhor, entregue o seu coração a Jesus, que Ele seja aquele que esteja no centro, dominando e cuidando e governando a sua vida, e que ao fazer isto e ser cada dia você conhecendo a sua vontade, cada dia você vai renunciar ao que você quer, ao que você pensava, para se submeter ao que Ele quer e ao que Ele diz. E isto produzirá alegria e vai produzir a que você seja herdeiro, co-herdeiro com Cristo e herdeiro com o seu povo santo. Se você gostou deste vídeo, você encontra que isto veio ao encontro da sua inquietude e trouxe respostas para a sua vida, não deixe de compartilhar com as pessoas que você sabe que vivem angustiados, buscando respostas em lugares que não vão dar esta solução, que é a eterna, é a verdadeira. E que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, apertar aí o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, e que nós possamos juntos chegar ao conhecimento cada vez mais profundo de quem é o Senhor das nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.